Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Temos a correção aí da atividade avaliativa, lembrar esses pontos para vocês aí que eu passei para entregar até hoje, né? É uma atividade sobre René Descartes, filósofo francês que viveu no século XVII, filósofo racionalista, portanto, para ele, a razão é o princípio, a origem, a fonte de todo conhecimento. Então, tudo que nós conhecemos graças à razão, à mente, né? Os sentidos não são fontes confiáveis de conhecimento, porque os sentidos nos enganam. Vocês já se enganaram com a visão? A visão? Já cumprimentaram alguém achando que era isso? Vai lá com Até abracei, a posição que era minha mãe. Amém. Ah, não, mãe não. Já se enganaram com a audição? Tiveram a sensação de tinha alguém te chamando e você foi olhando? Todo dia eu acredito. Já foram enganados pelo seu olfato? Sentiram o cheiro do lanche, achou que era pão e chegou lá e era outro. Mas eu quero pegar a cheiro da linguiça. Você cheiro linguiça de longe? Sai fora. Ele falou. Tá igual o gaúcho. Olha o gaúcho de O pessoal. gaúcho chegou nos meus caras, eu falei, eu sei qual carne que é, só de você passar a faca e eu sinto o cheiro. Já? Aí o cara duvida, você não vai retando de carne assim, não. Ela passou a faca na picanha e levou lá pro gaúcho cheirar, o gaúcho bate. Sai picanha nas boas. Ele vai lá, passa na maminha, volta lá, o gaúcho bate. Maminha também, da hora, hein? Isso aí. Aí vai passando um monte de carne, o garçom fica puto. Agora eu vou pegar esse gaúcho. Tinha um mendigo dormindo no fundo da churrascaria, lá na rua. Ele vai lá, pega um facão e. Na minéria, pega do mendigo, dá pro gaúcho cheirar, o gaúcho mais cheira, não bate. Mas onde sem contraste, Carlão? Estamos voltando aqui. Gaúcho. Os sentidos nos enganam, o gaúcho não enganou com o cheiro do Carlão, não. O paladar também nos engana, já uma parte dos alimentos que a gente consome são alimentos de sabor artificial. E o próprio tato também, se ele não fosse sanado principalmente pela visão, só de tocar fica difícil identificar os objetos. Ou você consegue só de pegar saber o que você está pegando. Só de tocar. É difícil, né? Mas vamos lá. Qual que é a obra mais famosa do René Descartes, onde ele expõe a sua dúvida metódica? Discurso do método. Dúvida metódica, ele vai usar a dúvida como um caminho para chegar a uma certeza indubitável. Ele vai duvidar de tudo. Ele começou duvidando dos sentidos, porque os sentidos nos enganam. Duvidou dos professores dele, porque nada garantia que o que os professores falavam é verdade. O que garante que o que nós estamos falando aqui para vocês é verdade? Ele pode estar aqui ludibriando vocês, contando um monte de abobrinha. Estão falando um monte de abobrinha aqui, vocês nem vão saber. Não dá para saber. Ele começa a duvidar dos sentidos, duvida do que aprendeu com os professores. Ele chega a duvidar até da própria existência. Chega a dúvida hiperbólica, a dúvida exagerada. Porque quem nos garante que isso aqui não é um sonho? Que não é um Deus ou um demônio fazendo a gente acreditar que isso aqui é real quando isso aqui não parte de uma ilusão? Aí ele chega a uma conclusão: peraí, eu posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como eu duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. A única coisa que garante que eu existo é o pensamento. Duvidando, eu estou pensando. Então, pelo menos o meu pensamento existe. Pode ser que tudo mais seja ilusão, mas o meu pensamento é real enquanto eu penso. Então, ele vai falar sobre isso nessa obra Discurso do Método. Qual que é a célebre frase que sintetiza o pensamento cartesiano sobre a existência do eu pensante? É justamente essa. Penso, logo, existe. Ele duvidou de tudo até chegar a alguma coisa que não tinha como ele duvidar.
Porque duvidando, ele estava pensando. Logo existe, ou pelo menos o meu pensamento existe. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, principalmente por qual razão? Ele vai romper com a filosofia medieval, cara, uma filosofia centrada na especulação sobre Deus. Era uma filosofia teocêntrica, era praticamente uma teologia. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna porque ele vai se voltar para a questão do conhecimento. E o conhecimento desse mundo aqui e não do mundo sobrenatural. Ele está preocupado com o conhecimento ou como nós conhecemos. Ele muda o foco. O foco agora não é mais Deus. O foco agora é qual que é a fonte e origem do conhecimento. E para ele, a fonte e origem do conhecimento é a razão. Explica o conceito de res cogita segundo René Descartes. Res cogita é uma expressão do latim, significa coisa pensante. Então a única coisa que garante a nossa existência é o pensamento. E por isso res cogita é coisa pensante. Descartes divide a realidade em duas substâncias. Mesmo não dando para provar a matéria, ele vai supor a existência da matéria. Então existe a res cogita, que é a substância pensante, o pensamento. O pensamento é a obra da nossa alma, é a obra do nosso espírito, é algo espiritual. E tem a matéria. A matéria é o nosso corpo. Nosso corpo é responsável, é uma máquina responsável pelo funcionamento fisiológico do nosso organismo. Então no nosso corpo, ao mesmo tempo, um corpo material, res extensa, e uma substância espiritual, que é a nossa alma, a res cogita. Então nós somos o único ser da natureza composto de duas substâncias. Os animais eles só têm uma substância. Os vegetais, os minerais só têm uma substância. Só a res extensa, ou seja, a substância material, só tem matéria. O ser humano não tem só matéria, ele tem também alma, espírito, res cogita, realidade pensante e espiritual. E como que se liga essas duas substâncias do ser humano? Segundo ele, tem algo que ficaria aqui mais ou menos no mundo do nosso pescoço, da nossa nuca, chamado glândula pineal. A glândula pineal que liga o corpo à alma. E quando ela se rompe, a gente morre. Aí a alma vai para o céu para ser julgada, e para o céu do inferno. E o corpo vai para o céu para ser julgado, né? Vai passar pelo julgamento. E o corpo morre, para Descartes. Então a glândula pineal que nos mantém ligados ao nosso corpo, porém vivos biologicamente. Né? Mas quando se rompe essa glândula, a gente morre, a alma está liberta. E o corpo vai entrar ou passar por um processo de putrefação. Sim, para ele a glândula pineal fica mais ou menos aqui. Entre a cabeça e o corpo. É onde hoje, né, a ciência identifica a nossa cervical, que tem também uma ligação aqui que conecta, né, com o restante do corpo tudinho. Tanto que se você tiver um acidente nessa região, você fica tetraplégico. Aqui você fica paraplégico, aqui é tetraplégico. Porque rompe, aí fica só a cabeça, né? Rompe o comando, né? O contato. Pelo menos o contato consciente. O corpo, fisiologicamente, o sistema nervoso periférico, central, ele continua mantendo e funcionando os órgãos, mas você já não tem mais controle. A cabeça já não consegue controlar mais os braços. Seria aqui mais ou menos onde está a coluna cervical aqui, né? As vértebras passam o líquido. Isso. É mais ou menos nessa região aí. Explique o conceito de res cogitans e divide a realidade em duas substâncias. Qual método Descartes utiliza para alcançar a verdade? Baseada na dúvida e na eliminação de incertezas. Então ele tem alguns métodos para alcançar a verdade. Primeiro a dúvida, duvidar de tudo, a dúvida como um caminho. Até chegar em algo indubitável, que é o pensamento. Outro método é o dedutivo, a dedução. A dedução é um método que vai do geral para o particular. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Vocês concordam com essa afirmação? Sim. Todo mundo que tentou provar o contrário não sobreviveu. Apesar de que
Tem gente fazendo hora extra no planeta aí, quase derrubando essa tese, né? Silvio Santos, Ana Maria Braga, quem mais aí já está passando? A Rainha Elizabeth morreu, achei que não morreria. Ela que vinha desde a época dos dinossauros, né? Então, a dedução é isso, vai do geral para o particular. Todo ser humano é mortal, é geral. O Sócrates é um ser humano. Logo, qual a conclusão que eu posso chegar? Se todo ser humano é mortal e o Sócrates é um ser humano, logo o Sócrates é o quê? Mortal. É lógica, a lógica dedutiva. Esse é o verdadeiro conhecimento. Segundo, Descartes, né? A melhor forma de conhecer o conhecimento que é mais preciso possível seria a dedução. Então você vai do geral para o particular. Por exemplo, posso dizer que todo japonês tem. O Tanaka é o japonês. Logo o japonês, o Tanaka tem o quê? Foi puxado, né? Se você colocou que todo japonês não é puxado. Isso é a dedução. Todo africano tem? A cor escura. A cor escura. Todo, né? É romance que é Tem a África, principalmente do norte, não é tão escura. A África subsaariana, né? Abaixo do Saara, a galera tem a pele mais escura. A África do norte ali, ela é um pouco mais clara. E mais escuro, mais claro. Então tem essa diferença entre a África para cima do Saara e a África para baixo do Saara. São duas Áfricas distintas. Até porque o norte da África também foi colonizado por árabes, muçulmanos. Na expansão islâmica, começa no século VII, ela vai ser dominada, e aí os negros daquela região serão exterminados, escravizados pelos muçulmanos também, assim como os europeus fizeram com a África subsaariana, os islâmicos fizeram com o norte da África. Continuando, então, esse é um dos métodos, né? A dedução, a dúvida, e o outro método, né? As regras do método de Descartes são 4 regras. A primeira regra é a regra da evidência. Você só pode aceitar como objeto de estudo, cientificamente, algo que foi evidente, ou seja, algo sobre o qual não paira dúvida alguma. Por exemplo, um extraterrestre. É algo evidente? Depende, como assim? Ninguém nunca viu, então. Mas Evidente é algo que você tem, não paira dúvida sobre a existência. Pode ser que exista, pode ser que não exista, mas não tem comprovação nenhuma. Agora um cachorro. O cachorro lá é evidência. Então ele passou na primeira peneira do método, né? Passou na primeira peneira, você vai para a segunda. Analisar, é análise. Analisar é dividir em partes. Para você conhecer um cachorro, primeiro você tem que saber se ele é real, se ele existe mesmo. Segundo, analisar, dividi-lo em partes. Um cachorro, como é um ser vivo, você pode dividir ele em partes vivas até chegar na menor parte viva de um ser vivo, que é o quê? Menor parte, a célula. A célula, exatamente. Né? Se chega na célula, a menor parte viva, dividindo o cachorro até chegar na célula. Aí, você pode dividir ainda mais, ir para além, né? Aí você vai para os átomos, você entra no campo da química, e se você for para o mundo subatômico, você vai para o universo da física quântica. Então, dividindo, você pode ir até. Então, esse é o processo da análise, para você conhecer parte por parte do objeto de estudo. Então, a ciência faz isso. Primeiro, o objeto tem que ser evidente. Segundo, você tem que analisar, dividir o objeto em parte por parte, até a menor parte possível, para você conhecer como que as partes funcionam. Depois que você conheceu parte por parte, você vai fazer a síntese. Você vai juntar as partes e ver como é que elas funcionam juntas. Então, um conjunto de átomos vai formar a célula. A célula, um conjunto de células forma o quê? Um órgão? Tem a lógica lá. Você quer ter sido órgão, né? Organismo, vai. Organismo forma
células, tecido, órgão. Órgão, organismo, Conjunto de órgãos é um sistema. sistema. E o conjunto de sistemas forma um organismo. Então, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma um organismo. E aí elas têm... Então, aí você fez a síntese, você voltou. Primeiro você dividiu, foi para menor parte, depois você volta. E a quarta regra do método da ciência é a revisão e enumeração, né? Você vai revisar todo esse processo aqui para ver se não houve nenhuma falha. Por isso que a ciência não trabalha com dogma. O que é dogma? Verdade absoluta. A ciência trabalha com revisão constante. Por isso, sempre novas descobertas científicas estão acontecendo. Porque os cientistas estão constantemente revendo. Já a teologia, por exemplo, que trabalha com dogmas das religiões, não há revisão nos dogmas. A religião cristã, por exemplo, acredita na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Isso é um dogma. Jesus foi um ser humano que se encarnou, sofreu, morreu, foi crucificado e ressuscitou por Deus. É verdade. Pode ser questionado se não foi revisto em 2000 anos de história cristã. Já na ciência, não. Coisas que eram científico, na época do Descartes, por exemplo, tinha sangria. Você sabe o que é sangria? Eu estava doente na época, não dava sangue da pessoa, colocava sanguessuga. Para poder tirar o sangue, porque eles acreditavam que a doença estava circulando no sangue. Então, sangrar, tiraram o sangue da pessoa, ficava era muito pior, porque eles perdiam sangue, o sistema imunológico dela baixava mais ainda. Achando que era isso. Eles acreditavam que fazendo a sangria você poderia curar algumas doenças. Então isso foi revisto, assim você vai revendo constantemente a partir de testes, a partir de análises simples. Em suas meditações metafísicas, um método, né, com essa verdade, baseado em suas meditações metafísicas, Descartes usa qual é o argumento para provar a existência de Deus? Chamado argumento ontológico. O que é o argumento ontológico? O argumento ontológico é o seguinte: primeiro que a ideia de Deus é inata. Quando a gente nasce, a gente já nasce com a ideia de Deus. Porque ninguém nunca experimentou Deus. Ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca tocou, sentiu o cheiro ou o sabor de Deus. Então, da onde que veio a ideia de Deus se ninguém nunca experimentou nada igual a Deus? Para Descartes, essa ideia nasceu com a gente, já na nossa alma. Foi o próprio Deus que colocou essa ideia em nós para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Então, é inata a ideia de Deus, nós já nascemos com ela. E outra coisa, como é que ele prova isso? O argumento ontológico. Se Deus é perfeito, logo Deus existe. Por quê? Porque se ele não existir, ele não é perfeito. Então, para ser perfeito, Deus precisa existir. Porque se ele não existir, porque ele não é perfeito. Então, se aquilo que a gente entende por Deus é a ideia de perfeição, para algo ser perfeito, algo precisa existir. Porque se não existe, não é perfeito. Então, assim, ele prova ontologicamente a existência de Deus. É um argumento extremamente contestado, mas um argumento que é usado, era usado desde a Idade Média, depois Santo Anselmo, depois... Então, mas Jaquino vai meio que dar uma bombeada em cima da relação, ele vai tentar usar algumas provas para provar a existência de Deus. Segundo Descartes, qual que é a primeira verdade indubitável que ele desenvolve através da dúvida metódica? O pensamento. Penso, logo existo. Para Descartes, qual que é a fonte principal do conhecimento verdadeiro? A razão. Os sentidos nos enganam. Como Descartes explica a interação entre a mente, a res cogitans, e o corpo, a resistência? Através da glândula pineal. E aí acabou. Beleza?